hoje eu pegar uma obra ali em andamento e falar para mim que não tem nada em vermelho, eu tenho certeza que alguém tá mentindo, assim. Vamos achar uma solução, parar de dar desculpa, eu quero resolver isso. O investimento de ter um bom orçamento e planejamento ao longo da obra vai te trazer inúmeros benefícios. Na hora que eu cheguei na obra, eu falei para ele, sua obra tá atrasada. Não é só jogar a bomba e sair correndo, tem que pensar na solução. Eu falo muito assim, que contra dados e fatos não há argumentos. Projetos que estão sendo feitos ao longo da obra, isso é um erro fatal, assim, a gente vai ter retrabalho no processo, e retrabalho significa tempo e dinheiro. Então, quando a gente traz tudo isso em conjunto, eu acho que a gente tende a facilitar muito esse processo. Olá, seja muito bem-vindo ao Mais Controle Cast, o podcast da Mais Controle sobre gestão de obras, inovação e desafios da construção. Aqui, conectamos você a especialistas e compartilhamos conhecimento prático para transformar sua gestão de obras e seus resultados. Eu sou Laila Machado e está aqui comigo hoje o Guilherme Junqueira, que é cofundador da Mais Controle, head de produto. Tudo certo, Guilherme? E aí, Laila, tudo beleza? Bastante animado aí para o bate-papo de hoje, né? Aprendi bastante aí sobre orçamento, planejamento, gerenciamento de obras, uma convidada bem especial aí, então estou bem animado. E nossa convidada de hoje é a Roberta Bastos, que é engenheira, especialista em gerenciamento de obras, professora de orçamento de obras e proprietária da Mento, onde atua com orçamento, planejamento e gerenciamento de obras e já soma mais de 300 milhões de reais em orçamentos de obras executados. Roberta, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Tudo bem com você? Eu que agradeço, Laila. Obrigada, Guilherme, pelo convite. Tudo bem por aqui? Que bom participar aí, é uma honra. Uma honra pra gente também, Roberta. Bom, pra gente já começar, né, pro pessoal já ir te conhecendo, conta pra gente como que começou a sua trajetória na construção civil, o que te levou a se especializar em planejamento e gestão de obras? Tá bom, tem gente que acha que a gente é um pouquinho doida, né? Quem gosta de planilha, número, essas coisas assim. Mas eu sempre gostei disso. E aí, durante a minha graduação, eu ainda não tinha muita certeza da minha área de atuação, então fui testando um pouquinho de cada coisa, mas tive a oportunidade de fazer estágio na área de orçamento e planejamento de obras e já tinha gostado muito. E depois tive outras oportunidades depois que eu me formei, dentro de algumas outras empresas que eu tinha trabalhado. E no meio dessa trajetória, eu me mudei para Brasília para fazer mestrado em construção civil. E aí, lá em Brasília, eu fui apresentada, então, né, ao BIM, a metodologia BIM, e tive a honra de participar de um projeto muito bacana em parceria com o Ministério da Justiça, onde a gente teve que orçar edificações penais em BIM. Então, foi um desafio muito grande, assim, em vários sentidos. E aí, quando eu terminei meu mestrado, né, veio pandemia e tudo mais, voltei aqui para a região de Uberlândia, né, que é onde eu me formei aqui, por isso que eu puxo um pouquinho o R aqui do interior de Minas Gerais. E aí eu vi, então, que tinha uma oportunidade nessa área, assim. Eu já preenchi algumas planilhas de financiamento, né, prestava esse tipo de serviço, mas aquilo me incomodava, porque eu percebia que, às vezes, o que eu preenchia de planilha de financiamento para o cliente, eu sabia que ele não ia conseguir construir, sabe? Então, eu sentia que estava faltando uma transparência no mercado, de realmente falar para a pessoa se ela ia conseguir construir, se aquilo que estava dentro do planejamento dela ia ser realmente concretizado. Então, aí a Mentum surgiu, né, o próprio nome, para trazer orçamento, planejamento e gerenciamento de obras. E um dos nossos principais pilares é trazer transparência para o processo de obra. Então, mostrar os números mesmo, assim, a verdade nua e crua de como realmente vai acontecer ali. E é o que a gente traz como propósito desde então, que a Mentum foi fundada. Roberto, você comentou aqui, só sobre esse ponto aí, que você acreditava que eles não iam conseguir executar aquela obra ali da melhor forma ou dentro do orçamento. Por que você acreditava isso? O que você via de características ali que te chamavam essa atenção nesse sentido? Mas por uma questão, assim, de conhecimento da prática, então a gente já sabia ali como que estavam os custos ali da obra no geral, ali na região, de mão de obra, material. E eu via muito que as pessoas confundiam, entendendo que planilha de financiamento era orçamento de obra, sabe? E aí, muitas das vezes, as pessoas não conseguiam o dinheiro suficiente no financiamento. E aí elas vinham me pedir para preencher planilhas, por exemplo, com um financiamento de 300 mil para uma casa que ia custar 500. Então, assim, de onde viriam esses outros 200 mil?
E aí eu via muito a falta de transparência até do próprio empreiteiro, que falava para ele assim, não, você vai conseguir construir a casa do fulano por um preço tal. Então, meio que assim, aquele histórico do meu vizinho construiu, eu vou conseguir. E aquilo me intrigava muito, porque eu sabia que na prática não era, mas para o empreiteiro tudo bem, porque se o cara parasse com dinheiro no meio, ele já tinha recebido dele, ele ia embora, né? Mas o cliente não, ele ia ficar com uma obra no meio do caminho ali, com dinheiro empregado. Então começava o erro talvez até numa etapa anterior, né? Etapa de uma viabilidade mesmo ali desse projeto, dessa obra, que não existia essa viabilidade, talvez não, né, foi negligenciada, já foram direto para o financiamento. Perfeito. E aí as pessoas não tinham essa noção mesmo, assim, às vezes havia a possibilidade do financiamento como alguma coisa de crédito, mas não sabiam da necessidade de um orçamento executivo real, sabe? Tanto que hoje a gente continua preenchendo planilhas de financiamento, mas eu sempre trago para o cliente, falo, ó, existe um orçamento real de custo de obra para você saber se você tem que arcar com algum recurso próprio ou não. E aí foi que a gente foi vendo que realmente o mercado demandava disso. Muitas pessoas não gostam dessa área, porque querendo ou não, você precisa saber um pouquinho de cada área para você entender e contemplar isso numa planilha orçamentária, né? E aí a gente foi ganhando mercado nesse sentido, assim, com toda a expertise que eu tinha. E estamos aí tentando plantar a sementinha e a cultura de que as pessoas entendam que orçamento e planejamento é necessário. Eu ia perguntar justamente isso, né, Roberto? Que a gente sabe que a gente vê muito no mercado uma resistência das pessoas a contratarem serviços de orçamento e planejamento, justamente por elas acharem também que a planilha do financiamento já é o orçamento de obra, ou por acreditarem muito no empreiteiro que às vezes não tem esse conhecimento do orçamento na prática, né? De falar que você vai conseguir, e aí tem esse rótulo de que toda obra ela vai custar muito mais caro do que você previa, porque na verdade talvez não é que a obra vai custar mais caro, talvez é o que estava sendo previsto é que estava sendo previsto errado, né? E você, nesse tempo que você está aí no mercado, você tem visto que tem tido uma aceitação, uma procura maior das pessoas por essa etapa de orçamento e planejamento? Laila, o que você falou faz muito sentido, assim. Não é que a obra estourou, é porque não teve um planejamento certo no começo, né? Então, qualquer coisa que passou daquilo ali foi um estouro. E aí, com relação à aceitabilidade no mercado, hoje eu vejo que muitas das pessoas que procuram o nosso serviço com uma maior precisão, já entendendo, assim, com uma maturidade maior, é aquele que já passou por um problema anterior. Então, assim, 90% dos clientes que a gente tem hoje é alguém que teve problema com obra anterior, que saiu do prazo, que saiu do custo. Eu tive cliente que teve que vender casa onde morava, teve que vender carro para poder terminar a obra. Então, a hora que ele já chegou com uma maturidade do tipo, não quero que isso aconteça de novo, porque eu sei que isso acontece, eu não quero mais confiar nos números que outras pessoas me falam. Então, eu vejo muito. E, às vezes, a gente ainda tem essa dificuldade um pouco do mercado, justamente porque, muitas das vezes, a própria mão de obra já traz um valor de que ele vai conseguir construir, mas, às vezes, não entende o projeto do cliente, a realidade dele. E, às vezes, aquele custo é factível para uma realidade totalmente diferente, acabamentos diferentes. Então, é meio que mesclado, assim. A galera que já passou por um problema anterior, ela já vem com uma maturidade maior para contratar. E aqueles que nunca passaram, às vezes, se aventuram no meio do caminho. A gente já pegou obra para a gente orçar no meio do caminho, assim. De cliente que falou assim, nossa, eu achei que meu dinheiro ia dar e chegou no meio da obra, eu acho que não vai dar. Você consegue ver para mim daqui para frente quanto que eu vou custar para terminar, sabe? Foi nesse sentido, assim, tanto casas quanto prédios. De chegar e falar, putz, tá no meio do caminho, eu sei que não vai dar, me ajuda. Eu tive um cliente esse ano passado até, ele tinha iniciado uma obra, tinha feito financiamento, né, e aí ele estava achando que ele ia gastar mais 100 e poucos mil só do valor do financiamento lá que ele tinha conseguido. E aí quando estava assim, no meio da obra, ele chegou e falou assim, cara, será que tem como fazer o orçamento da obra? Porque eu tô achando que o dinheiro não vai dar, não. E realmente não deu. Passou, se eu não me engano, foi 300 e poucos mil a mais do que eles tinham previsto lá inicialmente. Foi um valor bem relevante. E do meio da obra para frente é que foi orçado o restante. E aí eu ia até te perguntar isso, né? Qual a diferença entre o orçamento e o planejamento da obra, né? Para quem ainda não sabe esse conceito, queria que você explicasse direitinho aí o que diferencia o orçamento, o que diferencia o planejamento.
Legal. O planejamento, eu costumo falar muito até para os alunos que a gente dá aula, que o planejamento ele não envolve só tempo, ele envolve tempo, prazos e tempo e prazo juntos, né? Custo e qualidade, que é o tripé que a gente chama ali da construção. Então, existe o planejamento financeiro, que acaba sendo o próprio orçamento, e aí a gente traz um nome diferente para ele, e tem o nosso planejamento físico, que muitas das vezes a gente associa com a questão da elaboração de um cronograma, né? O planejamento como um todo, ele é muito amplo, porque a gente vai planejar a obra toda, no sentido de qualidade, no sentido de compras, no sentido de rotinas, de projetos, para a gente garantir uma execução ali, uma gestão completa. E aí, quando a gente fala de orçamento, seria propriamente uma planilha orçamentária, onde a gente vai levantar todos os custos que vão ser gastos para aquela obra. E eu falo muito que não é só dar um valor, porque dar um valor qualquer pessoa conseguiria dar. A gente tem que dar um detalhamento suficiente para garantir que a obra seja controlada. Então, não adianta eu te falar que a sua obra vai custar 3 milhões de reais se você não souber um detalhamento. Qual etapa vai custar, qual valor, o que está te custando mais caro, que é o que a gente chama de curva ABC, que a gente vai colocar ali o princípio de Pareto, onde a gente vai priorizar 20% das nossas coisas vão corresponder a 80% do nosso custo. Então, eu preciso trazer essa transparência no orçamento. Não é simplesmente um número, né? Ele tem que ter essa função de trazer essa gestão. E se o cliente, de repente, precisar fazer alguma troca no meio do caminho, porque o planejamento financeiro não está batendo, esse orçamento precisa permitir isso, né? E aí, quando a gente fala de planejamento físico, a gente associa com o cronograma, que é a elaboração ali da gente pegar as etapas de obra e a gente atribuir realmente datas de início e término de cada atividade dentro da realidade do canteiro, né? Eu falo que a gente precisa ter algo factível. Muitas das vezes a gente chega, às vezes, com um cliente que fala assim, eu quero que a minha obra dure 6 meses. Aí você vai ver uma obra para durar 12. E aí a mesma coisa da transparência nesse cronograma. A gente precisa dizer que não é possível de acontecer dentro daquele prazo. Então seria mais ou menos assim, de uma forma bem fácil de definição, seria isso. A gente ter uma planilha orçamentária e a gente colocar datas ali para as atividades que a gente vai acontecer. Por que você acha que tem essa dificuldade de fazer acontecer em campo o que está no planejamento? Você acha que é um problema que muitas vezes acontece no próprio planejamento ou algo que é peculiar de obra, de fato, que vai acontecer em campo, que realmente o planejamento costuma sair da rota? Laila, assim, problemas em obra, você é muito hipócrita em dizer que não vai acontecer, atrasos em obra não vão acontecer, isso vai acontecer, né? Eu acho que é inerente não só à obra, mas a qualquer processo que envolva ser humano, natureza, etc. Mas a gente vai tentar ao máximo fazer com que isso não aconteça. E aí, para acontecer e garantir que o orçamento, cronograma, todo o planejamento físico-financeiro sejam cumpridos, a gente precisa de uma sinergia entre escritório e obra. Então, assim, não dá para o orçamentista ser aquele orçamentista que só fica no escritório e não entende nada de obra, porque ele vai fazer algo no papel que não vai ser execuível. E não dá para o cara de obra ignorar que foi feito um planejamento anterior e achar que aquilo não é necessário. Então, assim, hoje, quando a gente vai fazer com qualquer cliente novo, por exemplo, eu preciso entender o processo de execução dele. Porque eu vou fazer com que o orçamento e o planejamento sejam para a realidade dele. Só que o pessoal de obra também tem que entender que existe um orçamento e um planejamento para ser seguido. E quando a gente tiver essa sinergia, as coisas fluem muito melhor. Mas na maioria das vezes a pessoa acha que ter um orçamento e um planejamento, ela vai imprimir, vai pregar na parede. Já vi muita obra com planejamento ali, gráfico gigante pregado na parede, que a pessoa não entendia o que era. Então, para mim, a maior dificuldade disso é essa cultura de entender que escritório e obra têm que andar juntos. E se achou um problema, os dois têm que resolver essa solução juntos, sabe? E nesses feedbacks, a cada obra, isso vai melhorando. E para isso, precisa ter o controle. Não é orçamento e planejamento, não é algo para ser elaborado uma vez. É algo para ser elaborado e controlado ao longo da obra. E é aí que acontecem as coisas. A pessoa esquece de controlar. Então, ela faz, ela acha que aquilo está tudo certo. E a hora que ela para poder analisar o anterior, ela fala, putz, estourou.
E aí, nesses casos aí, você até contando, eu lembrei de um cliente. A gente elaborou para ele um orçamento, era um cliente final, ali fazendo a casa dele. E aí, a gente elaborou para ele o orçamento, elaborou o planejamento. E ele não quis contratar o acompanhamento. Ele falou assim, não, agora com a planilha tá tudo muito bem detalhado, eu vou fazer isso por aqui. Falei, beleza. Mostrei tudo para ele. E aí, um dia, a gente marcou de ir na obra dele para poder ver como tava. A hora que eu cheguei na obra, eu falei para ele, falei, sua obra tá atrasada. Visualmente aqui dentro daquilo que a gente tinha planejado não tá ok. Você tá controlando? Aí ele falou assim, vou fazer isso nesse fim de semana. Isso já tinha passado parte cinza, assim. E aí ele me ligou na segunda-feira e falou assim, Roberto, eu sei que você vai me matar e vai falar para mim que você já me avisou, mas eu já paguei 80% pro meu empreiteiro e minha obra não tá 80%, né? Eu falei para ele, não tá 80%. Então, assim, ele perdeu esse time, sabe, do controle ao longo da obra, porque ele acreditou que por estar planilhado, as coisas magicamente aconteceriam ali no meio do processo. Então, eu diria que é isso, assim, esse controle, isso precisa acontecer. Você acha, você tinha comentado, né, no início, que às vezes você faz um planejamento, mas depende muito da equipe que está executando. E aí, então eu vejo que talvez exista realmente um gap muito grande da pessoa que está fazendo o planejamento não conhecer o empreiteiro ou a equipe de mão de obra que vai executar essa obra. Já aconteceu de você fazer para um cliente um orçamento, um planejamento, considerando produtividade da sua equipe e, na verdade, ele contratar uma outra mão de obra para executar e essa mão de obra ter uma produtividade, às vezes, até mais rápida do que a sua, né? E isso a obra ficar adiantada ou muito atrasada por conta de produtividade da equipe. E aí você acha que talvez seja fundamental, antes de orçar e planejar, saber com o cliente ou conhecer quem é a equipe de trabalho que esse cliente vai contratar para um orçamento, um planejamento mais assertivo? Perfeito, assim, o melhor dos mundos é quando o cliente já tem esse conhecimento da equipe dele. A gente tem clientes que já têm esse conhecimento, ele já sabe a produtividade, talvez não de forma 100% assertiva, mas ele já sabe, então ele traz esse feedback para a gente faz isso de uma forma muito mais assertiva. E muitos dos clientes, às vezes, não têm, né? E então está elaborando uma primeira vez ali um cronograma e não tem essa noção. Aí a gente traz a nossa expertise, traz os nossos índices de produtividade, mas eu tento sempre deixar claro que são índices nossos, não necessariamente tabelados, mas que a gente foi colhendo ao longo de outros clientes, foi criando o nosso banco. Mas sim, isso pode acontecer, de ser uma produtividade maior ou uma produtividade menor, por exemplo. Então, nesse sentido, o que a gente tem que fazer? Eu falo muito. Se a gente está acompanhando o cronograma, esse problema não vai acontecer lá na frente. A gente vai estar entendendo ele, tentando mitigar desde o comecinho, sabe? Então, se a gente vê que a obra, por acaso, está um pouco mais atrasada, e eu estiver fazendo acompanhamento, por exemplo, eu já sinalizo o cliente. Eu falo para ele, a sua equipe está com uma produtividade menor. Se você estiver pagando por semana, a gente tem que cobrar uma produtividade maior. Se você estiver pagando por medição, ainda assim sua obra vai atrasar um pouco mais. Será que a gente não consegue colocar mais pessoas? E aí, se a gente estiver fazendo esse controle ali, semanal, por exemplo, vai depender do nível de complexidade da obra, a gente consegue mitigar isso, sabe? Então, isso acontece, eu acho que é muito difícil a gente ter plena certeza daquilo que vai acontecer, mas cada vez que a gente vai melhorando o orçamento, isso melhora muito, assim. Hoje a gente tem clientes que, sei lá, da quarta obra para frente que estava conosco, a gente teve uma assertividade que nós erramos 2% no orçamento, por exemplo. Mas eles estavam conosco o tempo todo ali, fazendo esse controle. E no prazo também, a gente conseguiu bater certinho, mas toda semana a gente fazia reunião. Então ele falava assim, essa semana agora eu tenho que apertar o fulano, porque se não sair esse, não vai o outro. E aí a gente vai ajustando isso. Aí, Roberta, você comentou então de controle, né? Controle, você falou até semanal, mas qual seria a periodicidade aí recomendada? A gente sabe que também nem toda empresa tem condição de fazer esse controle semanal, né? E qual a periodicidade mínima, a ideal, e até também como fazer esse controle, né? O que é esse controle? Guilherme, eu falo assim, que vai depender muito da complexidade da obra, né? Teve obras que a gente teve que fazer uma atualização ali a cada 3 dias, porque a gente estava com um cronograma muito apertado.
Então, eu acho que com esse nível de complexidade, o quão apertado está aquele cronograma para saber se um dia importa, assim, quando a gente lança um caminho crítico, vamos dizer assim, qual que é a folga que a gente tem ali dentro, né? Mas eu diria que no máximo 15 dias. Pelas nossas experiências, quando passa de 15 dias de atualização, pode ser que talvez seja um pouco tarde para você resolver alguns problemas. Então, vamos dizer assim, a cada 15 dias, e aí não precisa ser uma reunião muito prolongada. A cada 15 dias, sentar e ver se realmente está acontecendo aquilo que estava previsto. A parte de compras, pessoal de compras, é importante participar para entender quais são as próximas compras que ele precisa entender. Aquilo até que a gente falou de escritório e obra juntos, o pessoal de compras é muito importante que ele esteja presente, né? Porque às vezes o pessoal esquece da galerinha ali de suprimentos e aí depois fala assim, você tem que me entregar esse material amanhã. Não, peraí, como assim? Amanhã eu não consigo. Então, nesse sentido, eu vejo que mais de 15 dias é difícil, porque raramente a gente tem uma obra muito tranquila. Então, eu diria que essa periodicidade, assim, geralmente ela acontece semanalmente, mas no máximo quinzenal. Eu acho que mais do que isso pode ser que a gente tenha um pouquinho de atraso. E aí, como que a gente faz isso? É sentar mesmo e olhar, olha, essa atividade estava prevista para começar dia tal e terminar dia tal. Aconteceu? A gente tem até a técnica do Lean Construction, né, que é eliminar as nossas restrições. Então, existe um cronograma, né, um planejamento de longo prazo, um de médio prazo e um de curto prazo. Então, naquele de longo prazo, você não precisa ficar batendo em datas. Aquele de longo prazo, você não precisa saber exatamente, vai acontecer a concretagem no dia 2 de dezembro. Não, mas a concretagem tá correndo tudo certo para acontecer em dezembro? Tá, então beleza. E aí ir pro curto prazo, naquela semana ali, no máximo uns 15 dias, para saber se realmente vai acontecer tudo aquilo. E se não for, já pensar em alguma coisa para resolver essa situação, né? Não é só jogar a bomba e sair correndo, tem que pensar na solução. E no custo a mesma coisa. Porque às vezes assim, a gente está dentro do custo, mas tem algo ali na frente que a gente já sabe que vai ter algum estouro, então a gente já tenta economizar um pouco aqui agora para a gente não ser pego de surpresa. E para isso é importante a medição também, né? Medir o que foi de fato executado ali, né? E a medição seria nessa mesma periodicidade ou a medição pode se dar um espaçamento maior? Como você enxerga aí? Eu diria talvez um espaçamento assim, se você tiver uma atualização quinzenal, uma medição semanal. Eu acho que uma medição quinzenal, dependendo da obra, pode deixar a desejar. Porque a medição a gente está muito marcado diretamente com produtividade de mão de obra, né? A gente vê muitas obras que pagam quinzenalmente a mão de obra, isso é muito bom, até por o fluxo de caixa da obra, mas não quer dizer que medir o serviço executado não possa ser semanal. Porque se você teve um atraso, que a gente estava comentando sobre coeficiente de produtividade, você ainda consegue ajustar, falou, você não pode mandar outra pessoa semana que vem e tal. Se a gente deixa isso muito tempo, depois fala, nossa, agora atrasou um mês, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que colocar 5 azulejistas na minha obra. Não dá, porque às vezes o espaço físico é limitante. Então, já tá muita gente na obra que não vai resolver, sabe? Entendi. Então, com quanto antes, né, a gente ter essa informação, vai evitar e perder esse controle lá na frente, né? E que às vezes fica até irrecuperável isso. Muitas das vezes, a pessoa acha que assim, tá indo tudo bem e tal, igual esse cliente meu, né? Vou parar para olhar só ali na frente, só que a hora que para, às vezes teve algum problema. Aí vem a surpresa, né? E dentro desses rituais aí, né? Você poderia dar mais detalhes de um ritual que você acha interessante para que tenha facilite essa comunicação? Você comentou do compras, né? Também tá junto. Isso seria o quê? Uma reunião na obra? E como é que funcionaria? Como é que funciona? Como que a gente pode promover mais essa integração de escritório e campo para que esse acompanhamento funcione de forma melhor, né? E essa engrenagem rode de forma melhor. Legal. Eu falo muito assim, a gente precisa de reuniões periódicas em obra com o engenheiro de campo e a equipe de obra para mostrar as metas, o que tem que ser executado e tudo mais. E a gente precisa de uma reunião entre o engenheiro de campo e o escritório. E aí, quando eu falo escritório, a gente pode ter o engenheiro de planejamento, o engenheiro orçamentista, a pessoa de compras. Eu falo tudo isso, mas às vezes é uma pessoa só, né? E não tem problema. Mas a gente tem essas atividades bem definidas.
E aí, o mais importante é aquela reunião inicial. No começo, antes de ir para a obra, sabe? Eu falo assim, quando a gente manda uma lista de material, por exemplo, para a gente orçar, eu gosto que o cliente fala assim, vou mandar para o meu setor de compras. Porque eu quero que o setor de compras me avise e fale assim, Roberta, aqui eu pago R$ 500 o metro cúbico do concreto. Não, aqui na minha região é 700. O cara de compras, ele sabe o que ele está pagando. E aí ele não vai ficar bravo comigo que meu orçamento está fora, porque ele me passou essa informação. Então eu estou trazendo o pessoal de compras participando do processo de orçamento desde o começo. E aí depois que foi bem definido, a gente sentar e apresentar isso para todo mundo. Para o engenheiro de obra, no sentido, olha, a gente tem meta de custos a serem cumpridas, e esses são os custos unitários. Eu falo assim, que a nossa curva ABC, ela tem que ser o livro de cabeceira do setor de compras, porque é ali que ele vai se nortear. Qual que é o custo unitário que ele tem que pagar, quais são as quantidades. E o cronograma também, que ele tem que saber quando que aquela compra tem que estar ali na obra. Ah, mas a função de quem pede material não é o cara da obra? Mas e se o rapaz de compras conseguir antecipar algumas coisas? Quando a gente pega obras grandes, às vezes aí o pessoal de compras consegue negociar a compra de mais de uma obra e consegue um desconto nesse sentido. Então eu falo assim, nada muito complexo, eu não gosto de nada complexo, porque às vezes a gente cria muita burocracia, mas são reuniões onde a gente traz essas pessoas para poder participar conosco. O professor Gilberto Porto, muito amigo meu e atuante na área de gestor de obras, ele fala assim que a gente tem que marcar a reunião sexta-feira, 11 horas da manhã, porque ele nunca viu uma reunião passar de meio-dia, porque a galera já tá morrendo de fome, querendo terminar o dia, então vai todo mundo muito rápido. Não é aquela reunião que demora 4 horas e reunião chata, sabe? Mas ela tem que acontecer. É ótima dica essa. Sexta-feira, 11 horas, que aí ninguém vai ficar enrolando ali, que todo mundo quer almoçar. Você comentou agora da curva ABC, né? Então eu já lembrei do orçamento, porque tem muita gente que às vezes não faz o orçamento de forma analítica, né? Faz um orçamento paramétrico, um orçamento estimado, mas esse orçamento, um orçamento sintético, por exemplo, né, ele não vai ter lá os insumos, né, com as quantidades e tudo. Consequentemente, você não vai ter a curva ABC e você não vai conseguir fazer todo esse trabalho de planejamento de compras aí que você comentou, né? Então, voltando aí à importância de um orçamento, mas um orçamento detalhado, né, um orçamento analítico. A gente tem um cliente, para você ter noção, que ele não tinha prejuízo. Ele não tinha. Ele fazia orçamento, só que o orçamento dele não era detalhado. Mas ele não tinha prejuízo. Então, na cabeça dele, ele não precisava de um orçamentista, porque ele sempre tinha lucro nas obras dele. E aí, trocando ideia com outros engenheiros parceiros aí, o pessoal falou, não, mas você precisa ter um detalhamento disso. Aí, quando a gente foi começar, ele falou assim, Roberta, você vai me matar quando você vê esses orçamentos. Meus orçamentos não podem ser chamados de orçamentos. Eu falei, seu orçamento não tá errado, mas ele não é um orçamento analítico. E aí, se eu te perguntar, beleza, você teve lucro no total da obra, mas teve alguma etapa que você teve prejuízo? Pô, Roberta, não sei te dizer, porque eu não tava com esse nível de detalhe, né? Então, eu falo assim, eu não quero só saber se eu tive lucro ou se eu tive prejuízo. Às vezes, no total da obra, eu tive lucro, mas numa etapa ou outra, eu ainda consigo ajustar para eu ter mais lucro ainda do que eu estava tendo antes, né? Então, tem que ter essa finalidade. O orçamento inicial, paramétrico, etc., muitas das vezes ele tem que existir. Eu estou fazendo um estudo de viabilidade, não tenho muitas informações, ok. Mas ir para a obra achando que ele vai nos sustentar é furado. Ô, Roberta, por que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade assim de fazer um orçamento analítico? Aonde que está a grande dificuldade para fazer um orçamento analítico? Lá, eu diria que primeiro entender o que é um orçamento analítico, entender o que uma composição orçamentária reflete, sabe? Porque hoje a gente tem base de dados SINAP, a gente tem TCPO, a gente tem SBC, ORCE, que são excelentes bases orçamentárias, mas com finalidades específicas. E aí, muitas das vezes, as pessoas não entendem essa finalidade, elas querem usar a SINAP para obras privadas, e aí culpa o SINAP, fala o SINAP é ruim. Não, peraí, a culpa não é do SINAP, a culpa é da gente que não está sabendo interpretar aquela metodologia. E aí, quando eu começo a explicar o que é uma composição, o que ela significa, isso facilita muito o processo. Você tem noção? Quando eu vou dar aula, sabe como que eu ensino a fazer uma composição orçamentária? Eu falo assim, gente, vamos fazer um bolo de chocolate.
E aí eu falo assim, beleza, o que eu muito preciso boa. para fazer um bolo de chocolate? Aí todo mundo começa, preciso de ovo, de chocolate, disso, daquilo, do cozinheiro, do forno, da mão de obra, beleza. Só que eu preciso de qualquer quantidade? Não. Eu preciso de quantidades específicas para fazer um bolo. Então a gente acabou de fazer uma composição orçamentária. Eu peguei quantidades que eu preciso para fazer um determinado serviço. E aí as coisas começam a ficar mais claras e palpáveis do que uma composição orçamentária é. Sabe aquele estagiário que às vezes fica ali na obra, marcando ali, né, as medições? Por que você não acrescenta uma atividade para ele de marcar qual foi a produtividade dele? Quantos metros quadrados ele produziu naquele dia? Isso é importante para a gente, porque aí a gente vai fazer essa transformação em uma composição orçamentária. Então, eu acho que é isso. Falta um pouco das pessoas entenderem o que isso traz. E a gente tem uma tendência muito grande das pessoas quererem números mágicos. Todo mundo quer uma planilha que resolva todos os problemas, que traga todos os custos, que resolva tudo, assim. Isso chega muito aqui pra gente e a gente fala que não é bem assim que as coisas acontecem, sabe? O que você poderia dar de dica, assim, Roberto? Por exemplo, alguém que não tem o hábito hoje de fazer orçamento, de fazer planejamento, mas quer melhorar nesse processo. Como que essa pessoa pode começar de uma forma mais assertiva? Onde ela pode buscar mais informação? Como que ela pode começar a estruturar esses processos dentro da empresa dela? Eu vejo muita gente que quer fazer, mas tem uma dificuldade muito grande de começar, né? Eu não sei como que eu vou começar, eu não sei como eu começo a fazer um orçamento. Tá, vamos lá. Os passos que a gente tem para elaborar um orçamento, assim. A literatura traz inúmeros passos, mas eu gosto muito de centralizar e resumir em 4 passos. O primeiro deles que a gente tem é a gente fazer o levantamento de quantitativos. Tô pulando bem para o orçamento, para a gente não focar em análise de projetos, nem nada disso. A gente precisa fazer o levantamento de quantitativos. Depois a gente precisa, antes do levantamento, definir a estrutura analítica de projeto, que ela é muito importante. Depois, levantamento de quantitativos, escolha de composições orçamentárias e cálculo de BDI, se for o caso. Dentro disso, vamos pensar assim, uma estrutura analítica de projeto. Eu não posso sair levantando, por que ela é a primeira? Porque eu não posso sair levantando quantitativo de forma aleatória, eu tenho que entender qual que é a minha intenção. Eu vou pegar um exemplo de uma casa de 2 pavimentos, eu vou separar meu orçamento em 2 pavimentos, então meu levantamento de quantitativos ele tem que ser coerente com a minha divisão da IAP, eu tenho que separar o alvenaria em 2 pavimentos, estrutura em 2 pavimentos, acabamentos, etc. Reforma, tem gente que gosta de fazer reforma por cômodo, então meu levantamento de quantitativos vai ser de acordo com a forma que eu vou fazer aquela divisão ali, né? E aí a estrutura analítica de projeto é você entender o que o seu cliente quer. Como que ele gostaria de ter aquele custo ali? Então não é uma receita de bolo, porque cada orçamento pode ter uma IAP diferente, mas bem básico mesmo é como você vai dividir aquele orçamento que você vai fazer. Aí os quantitativos você vai levantar em cima dos projetos. Hoje a gente trabalha tanto com a metodologia BIM, então a gente faz ali extração diretamente da modelagem, sem precisar ficar fazendo planilhas em Excel, mas a gente também trabalha com o modelo tradicional, que a gente recebe muitos projetos em 2D ali, que tem que fazer uma polyline, jogar um perímetro vezes um pé direito no Excel para calcular uma área de alvenaria, tirar tudo aquilo que a gente vem ver no DWG mesmo. E depois que a gente levantou essas quantidades compatíveis com a IAP, a gente tem que escolher nossas composições orçamentárias, né? E aí a gente pode até inverter, às vezes escolher as composições orçamentárias antes de levantar as quantidades, porque dependendo da composição orçamentária que eu vou utilizar, ela pede um levantamento diferente, por exemplo. Se a minha base orçamentária ela vai pedir rodapé junto com piso, ou se rodapé é separado, para saber se eu levanto isso ou não. E aí depois calcular o nosso BDI, que até é uma pauta que a gente pode conversar já sobre isso, que muita gente tem uma interpretação errada aí. Mas nesse sentido de entender como, eu diria que assim, saber esses 4 passos e buscar muito estudo. Hoje a gente tem o SINAP, que o SINAP não é uma tabela, né? O SINAP é um sistema que ele é muito robusto. A Caixa Econômica Federal atualiza ele mensalmente. E a gente pode utilizar o SINAP sem usar custos SINAP. Eu posso, pelo menos, entender a metodologia que o SINAP traz.
E dentro dessa metodologia, eu criar as minhas composições. Existe, muita gente nem sabe, do caderno técnico do SINAP, que ele mostra, assim, é uma riqueza de detalhes de como ele chegou naqueles coeficientes, como executar uma determinada atividade, qual foi a perda e a produtividade que ele considerou. E aí, dentro disso, a gente fazer as nossas adaptações para a nossa realidade. Então, assim, a pessoa entender que não existe número mágico, não existe nada pronto, mas que entendendo toda essa teoria e tudo que tem ali por trás, ela consegue fazer as adaptações para aquilo que ela precisa. Então, eu diria que entendendo isso, você consegue adaptar para a sua realidade, colocar seus custos, ligar em material de construção mesmo e saber dos custos ali daquela região, entender com o empreiteiro como que ele está cobrando a mão de obra, até você começar a ter o seu histórico ali para melhorar isso. Então, em linhas bem rápidas e gerais, seria esse um passo aí para começar a fazer orçamento. Excelente, muito didático. E eu acho que tem, dentro desses 4 passos aí, tem 2 passos que são bem críticos, né? Que é o levantamento quantitativos, porque se você erra ali nesse levantamento, né? Isso vai prejudicar os seus cálculos todos ali para frente, né? Então é muita atenção nesse levantamento, né? Talvez uma conferência depois para ver se não esqueceu nada, né? E a composição também, né? Porque se você esquece de algum serviço que é necessário para fazer aquela, né? Se acaba esquecendo e negligenciando alguma composição, isso também vai impactar lá na frente, né, Roberto? Com certeza, sim. Os primeiros orçamentos que eu fiz, eles não chegam perto dos orçamentos que eu entrego hoje, né? A gente vai acrescentando sempre coisas melhores ali para tentar não esquecer. E aí, quem nunca fez isso, né, para aprender, tem sempre que buscar referências aí para justamente tentar não esquecer. E os levantamentos quantitativos, eles são muito necessários, assim, e tem que levar muito a sério. Porque, às vezes, por exemplo, é um simples levantamento onde eu não desconto os elementos estruturais da minha alvenaria, eu posso ter um item muito maior, né? Eu fiz uma casa uma vez que a gente comparou lá, que se a gente não tivesse feito o desconto ali da estrutura, uma casa de 2 pavimentos, a gente teria uma lista na curva ABC de 2 milheiros a mais de tijolo, porque era uma casa com uma estrutura robusta. Então, eu precisava entender que onde tem tijolo, a gente não tem elementos estruturais e vice-versa, né? Então, precisa entender, precisa ter esse feeling. E aí, eu falo muito que tem que ter uma vivência de obra. Então, assim, eu gosto muito de planilha, já estive em obra, mas a gente sempre está em obra. Talvez a gente não está diretamente como engenheiro de obra, mas eu, como uma pessoa que precisa gerenciar, eu preciso entender. E aí, muitas das vezes, a gente melhora o nosso processo, assim. É raro, às vezes, que a gente vai na obra e volta e não tem um insight de alguma coisa que a gente tem que começar a acrescentar que a gente não colocava, sabe? A obra vai retroalimentando todos esses processos aí, né? E a melhoria contínua vai acontecendo, né? Né, cada vez mais fica claro que está tudo interligado, né? Então, o orçamento, o planejamento e o gerenciamento estão todos conectados. E o pessoal da gestão, eles têm que dar feedback, assim, eu adoro feedbacks, eu falo assim, gente, me avisa se meu orçamento saiu, ao invés de só apontar o dedo, me avisa que saiu e me explica por quê, porque eu vou ajustar isso para um próximo orçamento, a gente vai entender, opa, a sua realidade ali é diferente da minha, né, então a gente vai fazer esses ajustes, e isso acontece sempre, assim, para a gente ir melhorando todos os nossos coeficientes e rotinas como um todo. Essa questão que você falou de esquecer serviço, tem cliente que considera uma série de coisas que o outro cliente não considera. Esses dias a gente até recebeu um feedback bacana de um cliente que estava começando, ele nunca tinha feito orçamento de obra nenhuma dele, e aí ele pegou e falou para mim, queria que você fizesse um orçamento para mim e tal, com a base SINAP. Eu falei, tá, mas sua obra é pública? Ele falou, não. Eu falei, então vou te recomendar que a gente faça com composições próprias, com base de dados privada e tudo mais. Ele, você acha que é melhor? Eu falei, sim. Aí fiz, e aí como ele não tinha padrão de execução, não tinha nada, a gente fez um documento de considerações. Olha, considerei isso e tal. Aí depois ele me agradeceu, porque nesse documento ele teve insights de execução de coisas que ele não fazia. Então, por exemplo, eu considerei que vai ter impermeabilização nas primeiras fiadas de alvenaria de dentro e de fora, e é uma coisa que ele não fazia.
E isso lá no final vai gerar um pós-obra. Então ele falou, putz, obrigado por você ter colocado e tal. Então eu achei legal, porque é essa troca mesmo. E aí tem coisas que o cliente fala, Roberta, você não considerou isso? Fala, nossa, não considerei mesmo, é uma característica sua, peraí que eu vou acrescentar nesse orçamento aqui. Então tem que ter essa troca, assim. Porque senão a gente nunca vai melhorar, né? A culpa, é fácil o pessoal do orçamento pôr a culpa no pessoal de obra, o pessoal de obra pôr a culpa no pessoal de orçamento, mas cadê a solução pra gente trabalhar juntos, né? Quer puxar aí a questão do BDI, Lara? Eu fiquei curioso, que a Roberta falou, não, depois a gente fala mais sobre o BDI. Eu ia só perguntar para ela que a gente está falando nessa questão de orçamento, né, de ter coerência com o que vai ser executado. Na hora de fazer o planejamento, montar o cronograma, onde você costuma indicar que sejam colocadas essas famosas gorduras? Porque a gente sabe que, principalmente por essa variação de mão de obra, né? De às vezes é uma mão de obra própria que tem uma produtividade muito diferente, às vezes é terceirizado, às vezes é um empreiteiro, às vezes está na diária, enfim, a produtividade vai variar de N formas. E para a gente ter um cronograma mais assertivo, o que a gente pode fazer considerando essas variações de mão de obra e onde a gente tem que considerar mais gorduras para que a gente consiga um planejamento mais próximo da realidade mesmo. Lá a gente tem duas formas básicas da gente pensar em planejamento de obra. A gente tem a forma de linhas de balanço, que é a técnica do Lean Construction, onde a gente pensa em pacotes de trabalho e durações pré-determinadas. Mas quando a gente vai para um cronograma ali de médio a curto prazo, a gente já começa a entender de caminho crítico, gráfico de Gantt, essas coisas. A gente pode fazer associação de metodologias, né? Mas, enfim, quando a gente está trabalhando, a gente tem atividades que são críticas, que são aquelas atividades que, se elas atrasarem, a gente atrasa todo o restante. Então, elas merecem a nossa atenção naquele momento, e são nessas atividades críticas que a gente tem que, se possível, considerar os buffers, né? Essas gordurinhas ali dentro de cada atividade. Porque às vezes tem atividades que eu tô com uma folga, que tá tudo certo, não faz sentido eu deixar ela com mais folga ainda. Então, assim, faça um planejamento ali da sua obra de longo prazo, e à medida que for acontecendo ali ao longo da obra, você vai pegando data por data. E aí você vai saber quais são essas atividades que são críticas. Então, aquelas lá, se você conseguir colocar uma folga nelas, perfeito. E aí não conta para a mão de obra que você tem folga, conta sua data crítica ali, espera que eles sigam. Mas tem uma carta na manga ali, se for possível. E pode ser que também, talvez, você não tenha folga, assim. Eu vejo uma realidade muito grande que, às vezes, o cliente chega para a gente com um prazo que ele quer cumprir. Ele fala assim, eu quero minha obra em 2 anos. Se vira e coloca todas essas atividades em 2 anos. Aí a gente faz o inverso. Só que aí acaba que a gente mostra para ele, fala, ó, nessas atividades aqui críticas, que é o mesmo raciocínio, você precisa colocar mais pessoas. E talvez não necessariamente mais pessoas, porque a quantidade de pessoas, às vezes, não comporta ali no local, né? E às vezes até atrapalha. Mas ter um controle maior em cima daquelas atividades. Então, vamos dizer assim, no orçamento, onde eu tenho que focar? Naqueles itens do ramo A, porque eu vou ter diferença. E no meu planejamento, aonde eu tenho que focar? Naqueles itens que estão ali, que fazem parte do meu caminho crítico, por exemplo. Bom, e aí vamos lá para o famoso BDI, né? Que é uma grande polêmica. Muitas pessoas acham que é um número mágico e existe um erro, muitos erros de cálculo nesse BDI. Conta pra gente aí um pouquinho, contextualizar, né, até o pessoal, primeiro, quem não sabe o que é e o que você vê muito a respeito disso que você quer deixar de dica também. Perfeito, vamos lá. Bom, BDI, né, são bonificações e despesas indiretas, que muitas das vezes, erroneamente, a pessoa acha que é lucro. E aí, por isso que eu gosto muito de bater na tecla, assim, porque eu já tive cliente que falou assim, faça o orçamento da obra e coloca aí para mim 15% de BDI. Eu, tá, mas o que é esse 15%? É o lucro que eu quero ter essa obra. Eu falo, tá, mas o BDI não é só isso, né? E aí, é claro que vai depender da forma de contratação. Se é uma forma de contratação de preço global, esse BDI ele tem que estar muito bem calculado, porque envolve toda a obra, assim, né? A gente não está pensando em ter aditivos nem nada do tipo. E aí o que me preocupa muito é essa conscientização mesmo. Por quê? O BDI, ele significa bonificações e despesas indiretas. Então, nele tem que ser considerado percentual de imposto, percentual de risco, né? Percentual de administração central, que muitas das pessoas acabam esquecendo.
essa administração central. Eu falo assim, tá bom, eu, Roberta, estou ali no escritório da construtora. Quem paga meu salário? São as obras, né? O faturamento da empresa são as obras. Então, esse rateio da pessoa do cafezinho, do porteiro, do telefonista, do setor de compras, do orçamentista, ele tem que ser pago por alguém. E esse alguém são as infinitas obras que a gente vai ter ali dentro. Então, esse rateio precisa acontecer também. E é muito, muito comum a gente ver, assim, esse custo de escritório não ser inserido dentro do BDI, a parte de impostos não ser inserida ali dentro, a parte de riscos, e o pessoal lembra só do lucro, sabe? Então, assim, a gente tem várias fórmulas aí para a gente poder utilizar, né? De obra pública, a gente tem uma fórmula padrão ali do TCU que a gente precisa, e de obra privada, eu gosto muito da fórmula aí do Matos, né? Aldo Doria Matos, que ele traz todos esses itens que a gente precisa colocar ali dentro. E aí não é um número mágico, porque o BDI da minha empresa não é o mesmo BDI da sua. Porque cada empresa tem os seus custos específicos. E é ele que faz com que a minha concorrência ela seja algo atrativo, né, com relação aos outros. Então eu falo assim, tem que tomar muito cuidado com isso. E aí aquela pessoa que às vezes pleiteia ali uma obra por empreita global, deu 30% de BDI, mas ela deu 35% de desconto, eu já falo para ele, o prejuízo é certeza, porque você já tirou seu lucro, você tirou seu risco, seus impostos, ainda tirou de dentro do orçamento. Então, da onde que você vai tirar tudo isso? Ali. É um assunto muito complexo, assim, mas eu gosto de trazer para conscientizar a pessoa. Isso é diferente de uma taxa de administração, quando você está pegando uma obra por administração, que não é preço fechado, você vai colocar o seu percentual ali de emissão de nota fiscal e lucro ali dentro da administração, né? Mas quando a gente trata de obra de preço global, o BDI tem que ficar bem entendido aí também. A gente falou um pouco aí, né, sobre o BDI. Você acha que hoje ainda tem sido feito muitas obras por preço fechado e muda alguma coisa no orçamento, tirando a precificação final? Mas quando a gente fala de orçamento e planejamento, de obra que vai ser fechada por preço fechado ou obra que vai ser fechada por taxa de administração, muda alguma coisa em termos de tanto de orçamento e planejamento quanto de acompanhamento? Tá, vamos lá, excelente pergunta. Hoje, a gente atende algumas construtoras que ainda pegam obra por preço fechado. São construtoras que estão sólidas no mercado, que elas conseguiram e continuam perpetuando aí nessa prática. A gente tem hoje a maioria de obras, né, de clientes nossos que fazem por administração, mas a gente ainda tem essa parte de empreita global que a gente atende alguns clientes. Com relação à elaboração do orçamento, não muda, porque a gente vai levantar custos, né? O que vai mudar é com relação à parte de considerar esse acréscimo, né? Se a gente vai considerar esse acréscimo como um BDI envolvendo risco, custos financeiros, todos esses pontos, a gente vai considerar uma administração. E a questão do planejamento e do acompanhamento, aí muda um pouco, mas eu diria que não só pelo regime de contratação, mas pelo fluxo que a obra vai ter. Muitas das vezes, num fluxo de obra por administração, a gente tem aquela questão de fazer 3 cotações, o cliente aprovar, para depois comprar e material ir para a obra, né? E aí, nisso, talvez não tenha um tempo hábil, sabe, para fazer compras e garantir que esse material esteja na obra e que o cliente tenha conseguido realmente analisar. Então, aí, nessa parte de acompanhamento e gestão, o cliente, o construtor, perdão, ele tem que entender que ele tem que antecipar. Porque se ele precisa para a semana que vem, ele tem que antecipar essas cotações de modo que o cliente final esteja apto a fazer essas aprovações ali. E já num preço fechado, não, porque ele vai encontrar o menor preço, ele vai comprar e não tem que pedir o aval de ninguém para poder seguir. Então, eu diria que a principal diferença no acompanhamento é nisso. E aí, é claro que com relação à questão de prestação de contas no geral. Mas o controle, ele precisa acontecer nos dois. E aí, eu, enquanto orçamentista e pessoa que trabalha com gestão, eu não faço diferença entre um controle mais rigoroso em uma obra de administração ou de empreita global, porque eu acho que ambas precisam ter um controle, independente do tipo, né? E aí, o que acontece? É que se tiver um estouro em uma obra por preço global, a construtora puxa esse estouro para ela. E um estouro em uma obra por administração é o cliente. Mas independente de quem paga a conta,
no meu ponto de vista, essa conta não deveria ser paga se a gente tivesse tido esse controle antes. Então, eu acho que deveria ter esse controle independente do regime aí. E quais os principais indicadores que você costuma observar na hora de fazer o acompanhamento da obra? São fundamentais para identificar possíveis desvios? Tá, em termos de indicadores, eu sou uma pessoa muito básica, assim, então eu não gosto muito de tratar de variáveis e termos e coisas técnicas, porque eu acho que às vezes a gente fica muito mais confuso, né? Então, assim, na prática, o que eu olho muito em termos de indicadores? Orçado versus realizado. E isso é a primeira coisa que eu pergunto, assim, qual que é o controle de custo que você está tendo, para saber se está dentro daquilo que estava previsto. Uma coisa que eu olho muito é a curva ABC, para saber se essa curva ABC ela se mantém ao longo da obra, porque às vezes a gente teve algum custo que estourou e aí eu tenho que refazer essa curva ABC e aquele item que estava lá no ramo B, ele passou a ser A. Ele passou a ser crítico para mim naquele momento. Então eu preciso mostrar para o pessoal de compras que ele tem que dar uma atenção ali para aquilo ali também. E na parte de execução e cronograma, é questão de metas, assim, é previsto versus realizado. E aí os indicadores vai ser muito específico de cada cliente, porque tem cliente que ele tem um indicador, bateu meta e ficou 10% abaixo do custo, então fulano vai ter uma bonificação, né? Mas não deixa de ser em volta disso, em volta de orçado versus realizado, para entender essa curva ABC e se essa interpretação da obra ela se mantém. E a questão do previsto versus realizado, que a gente pode, por exemplo, alimentar uma curva S, onde a gente vai ver ali dentro da curva S se realmente está se mantendo ali aquele padrão que a gente previu, né? E aí a curva S, ela mostra para a gente qual que é a previsão dos próximos, para a gente ver se realmente vai continuar com esse atraso ou o que a gente tem que pegar ali de percentual que está atrasado para a gente conseguir chegar naquilo que está. Eu falo muito assim, que contra dados e fatos não há argumentos. Então, se a gente faz um registro muito bem feito, esse registro bem feito, a gente consegue tirar uma infinidade de indicadores ali, mas os mais simples e básicos são esses: orçado versus realizado, previsto versus realizado. Acho que já dá para tirar muita coisa daí. E o previsto realizado se referindo a prazo, né? A percentual prazo, realizado de físico, né? Então, tinha previsto realizar 10% para estar até um determinado momento, quanto que eu estou hoje em termos de medição, correto? Isso, avanço físico, Perfeito, isso mesmo. avanço Que a gente físico. tem a parte de físico e a parte de financeiro. Eu acho que são dois indicadores principais que a gente tem, e aí em cima deles a gente vai debruçando desses outros que a gente pode desdobrar. E dentro do financeiro, por etapa, né? Porque eu já vi também o pessoal olhando, às vezes, está olhando um orçamento global. Poxa, claro que você vai ter saldo, né? Você está no início da obra, ou então você está no meio da obra, você vai ter saldo. Mas quanto que era o saldo que você deveria ter, né? Para fazer o que você fez, né? Então a gente começa a olhar o eu tive um cliente assim, inclusive. Até aquele momento, né? Para fazer o que fez. Eu tive um cliente assim, inclusive, quando ele chegou até nós, ele falou assim, eu já faço orçamento e tal. Aí eu falei, que legal, me mostra, né? Deixa eu ver como que você faz. Ele falou, eu vou lançando os valores aqui e o que eu tenho para gastar. Eu falei, nossa, mas aí você vai saber que você estourou só no final da sua obra e não tem mais dinheiro para você poder fazer ajuste ali. Então, aí a EAP, ela tem que mandar para tudo, assim, para o planejamento, para o orçamento, para a qualidade, porque é por etapa de obra que a gente vai fazendo, assim, no minucioso, sabe? E aí não é, porque a fase de acabamento é a mais cara que eu vou olhar para minha obra só na fase de acabamento. Não, porque às vezes eu negligencio a fase inicial de parte civil e a hora que chega no acabamento não sobra dinheiro. A culpa não é do coitado do acabamento, é porque eu não fiz o controle antes, né? E se você souber, às vezes você pode tirar a diferença no acabamento, né? Dependendo, até alterando o acabamento, né? Para que caiba no bolso ali do proprietário, né? Roberta, você acha que num orçamento e planejamento bem feito que está a diferença entre uma obra que dá dor de cabeça e uma obra eficiente? Eu diria que não só isso. Porque orçamento e planejamento eu acho que são chaves, sim, mas não só isso. Eu diria que projetos bem feitos, bem concebidos ali na fase inicial, antes de ir para a obra, sabe? Então, projetos que estão sendo feitos ao longo da obra, isso é um erro fatal, assim, a gente vai ter retrabalho ali no processo, e retrabalho significa tempo e dinheiro. E
quando a gente tem esses projetos bem feitos antecipadamente, compatibilizados, né? E se a gente puder usar o BIM melhor ainda nesse processo, associado com gestão, com orçamento, com planejamento, aí com toda certeza a gente vai ter boas coisas aí para colher bons frutos, né? Por que você acha que o BIM ainda não é tão difundido? Não conseguiu assim, se popularizar tanto, então você ainda fala, recebo muitos projetos ainda em 2D. Qual que é o ponto que você enxerga assim? Ou tá havendo uma evolução, estamos nesse processo? Guilherme, eu vejo muita evolução do BIM, desde quando eu comecei a ouvir falar de BIM até hoje. Eu vejo muita evolução, principalmente nos projetos de engenharia, projeto estrutural, hidrossanitário, elétrico, incêndio, enfim. Eu vejo muita evolução nesse sentido. A gente tem compatibilizações, hoje a gente tem softwares muito bons nesses sentidos. Eu vejo um movimento de arquitetos adotando o BIM para a parte de arquitetura, mas eu vejo um pouco de deficiência sobre o pessoal entender o que é BIM, porque aí esbarra na minha disciplina de orçamento e planejamento, porque o BIM não é só o 3D. E aí, para uma compatibilização, para um clash, para eu saber se tem uma tubulação passando no elemento estrutural, o 3D resolve. Mas aí, quando eu chego para a parte de orçamento e planejamento, eu não tenho informação associada com o meu modelo. Então, hoje, eu ainda esbarro muito nisso. Às vezes, tem clientes que falam que os projetos são BIM, mas quando eu recebo o projeto, eu vejo que ele não é. Então, eu tenho que fazer no tradicional, porque ele não tem informação. E aí, eu vou te dar um exemplo básico. Às vezes, eu pego um projeto que está no 3D, e eu clico numa parede, eu não tenho as camadas da parede. Eu não sei qual revestimento, qual tijolo, não está parametrizado. E aí, sem esse parâmetro, eu não consigo orçar. O pessoal acha que é só chegar lá no Revit e fazer o desenho com um elemento qualquer que eles criem ali, né? Tipo assim, por exemplo, uma parede. Eu vou criar um bloco aqui e eu vou fazer o meu desenho aqui com um bloco. Só que a gente precisa parametrizar esses blocos, a gente precisa dar informações sobre esse bloco para que a saída seja completa. E isso eu acho que é premissa básica de qualquer outra plataforma, né? Vou dar o exemplo aqui do próprio Mais Controle. Às vezes as pessoas acham que o sistema vai retornar a resposta para elas sem que elas deem um input de dados no sistema. Então, é preciso o input de dados, tanto na parametrização, lá no uso dos softwares de modulagem 3D, quanto também em outras plataformas você tem um trabalho que é da sua parte, que é fornecer a informação para que o software te retorne dados e você faça uso desses dados com mais eficiência, né? Perfeito. E aí, essa assertividade de trazer isso para o orçamento e planejamento, a gente depende dessa qualidade de informação que a gente está ali, né? A minha orientadora de mestrado fala que o M do BIM não é de mágico, né? A gente acha que ele veio para estralar os dedos e resolver todos os problemas. E ele não é, né? Não veio para resolver todos os problemas, porque ainda depende da pessoa que está ali por trás. E eu vejo que a gente precisa muito utilizar o BIM, independente do tamanho do projeto. A gente já conduziu projetos aqui com casas muito pequenas, ali de 100 e poucos metros quadrados, que eu fiz questão de trazer projetistas em BIM para trabalhar, porque eu acho que isso independe de porte de projeto. E traz uma assertividade muito grande, assim. O pessoal de obra gosta disso. Você mandar uma realidade virtual para a galera de obra, eles adoram ficar girando aquele 3D, entendendo esse processo. Tem gente que às vezes eu nem tô gerenciando obra, me manda mensagem e fala assim, Roberta, você consegue pôr essa realidade virtual para eu abrir aqui no meu celular? Que eles gostam disso. Então eu acho que é uma questão da gente realmente divulgar. E quando a gente consegue trazer isso para orçamento e planejamento, aí a gente está alto nível, assim, de assertividade, de rastreabilidade, de quantitativos ali. E o projetista, ele não precisa fazer sozinho. Porque eu já vi muito projetista falando assim, mas agora o projetista tem mais trabalho e o orçamentista não tem. Não, a gente trabalha junto. Eu tenho um escritório de arquitetura que a gente trabalha em conjunto, que eu vou dando informação para ele, olha, eu preciso que a sua parede contenha esse elemento, eu preciso que você modele dessa forma. Aí ele me manda, eu testo. Então é um trabalho conjunto, porque eu vou colher benefícios disso, mas ele também vai, né? E é isso, assim, a gente tenta plantar essa sementinha. A gente tá engatinhando, acho que a gente chega lá ainda. Roberta, eu formei em 2018 em engenharia civil e o meu trabalho de conclusão de curso, ele foi em torno de encontrar se existiam na linguagem IFC, que é a linguagem padrão de todos os softwares BIM, né, se existia na linguagem IFC parâmetros que estivessem de acordo ou fossem necessários
para uma gestão de custos de acordo com as diretrizes do PMBOK para gerenciamento de custos. E eu encontrei uma lacuna gigantesca. Então, não existem parâmetros na linguagem universal da metodologia BIM que permitam que as pessoas façam a gestão de custos usando, através de diretrizes do PMBOK. Então, existe um gap muito grande, né? Talvez se a gente pegar um software específico que tenha uma linguagem específica, a gente vai até encontrar alguns parâmetros, mas aí a gente pensa que esse software só vai conversar com outros softwares que conversem com a mesma linguagem. Se a gente falar que a gente quer unificar, né, se eu quero usar o Revit, eu quero usar um outro software para outro tipo de projeto que não o Revit, aí a gente pensaria que a gente precisa de uma linguagem universal que seria o IFC. E aí não conversa. Então, eu acho que isso também é uma dificuldade muito grande e eu não vi, lógico, assim, não estudei muito mais sobre, né, depois que eu formei, acabei não pesquisando mais muito sobre, mas eu não vi nada falando sobre grandes avanços em melhorar a parametrização nesse sentido. Você vê alguma coisa de gestão de custos a ser implantada? Não sei se você também está alinhado muito com diretrizes do PMBOK para gestão de projetos, mas que também são universais, muito particulares de cada empresa, né? Cada um vai adotar uma diretriz específica. Mas você vê que isso é um gap que pode atrapalhar também a implantação de metodologia BIM? Laila, assim, eu tenho um pouco de receio, porque eu já vi muitas pessoas, às vezes, quererem que o IFC trouxesse, por exemplo, o código da composição. E aí eu não gosto disso, porque eu acho que definir códigos e custos é uma obrigação do orçamentista, que tem uma bagagem maior do que, às vezes, um projetista. Mas falta, sim, alguns parâmetros vinculados no IFC que possam ajudar ali no dia a dia de orçamento e planejamento. Então, na prática, o que a gente faz hoje? A gente tem que criar muitos parâmetros próprios. Então, a gente cria categorias próprias ali do orçamentista. Então, independente do modelo que a gente recebe, por mais bem feito que esteja a modelagem, eu ainda preciso criar parâmetros meus, principalmente quando eu estou associando com planejamento. A gente tem que criar ali visualizações, sets de cenários que eu quero fazer numa simulação 4D, por exemplo, para eu conseguir ter. E a gente tem essa dificuldade, né? Eu até estava trocando ideia com uma amiga esses dias, que aí eu faço isso no meu modelo. Só que esse modelo fica só para mim, né? Porque não está um parâmetro padrão do IFC. Então, se eu vou compartilhar contigo, por exemplo, você não vai ter essas informações que eu coloquei. E aí é o que você trouxe, que acaba ficando dentro do próprio software. Eu não estou muito por dentro aí das atualizações do IFC em termos de Building Smart, mas eu acho que eles focam muito nessa questão de geometria, de parâmetros, nesse sentido de informação. Mas acho que realmente na parte de custos, talvez nem tanto. E pode ser também que, por ser algo internacional, a forma brasileira é muito peculiar de orçar, né? As composições, insumos, não é algo muito bem difundido assim em outros países. O pessoal não tem muito essa prática assim, sabe? Talvez seja por isso. Mas aí a gente tem que trabalhar. Por isso que eu falo que o orçamentista continua trabalhando no BIM. A gente cria parâmetros próprios ali para a gente conseguir seguir. E você acha que as empresas têm disponibilizado mais bibliotecas de itens com mais parâmetros para facilitar mesmo para ser utilizado? Eu acho que sim, assim, eu vejo, a gente não atua como projetista, mas eu vejo muitos fabricantes desenvolvendo hoje. Antigamente o pessoal desenvolvia muita biblioteca CAD, SketchUp, e eu vejo muita gente já desenvolvendo bibliotecas BIM, assim. Parte de instalações, acho que a gente está bem avançado no mercado, nesse sentido. E acabamentos, no sentido de arquitetura, eu vejo muitos fabricantes aí já desenvolvendo para facilitar esse processo. O que ajuda muito, né? Porque você não tem que criar um template do zero, vamos dizer assim. Hoje você atende o Brasil inteiro nesses serviços de orçamento, planejamento? Brasil todo. Falta poucos estados aí para a gente preencher o mapinha aí do país. Mas a gente atende, né? Graças a Deus temos vários clientes aí, porque o nosso serviço, ele é muito em conjunto. Então, se o cliente realmente estiver disposto a trazer essa melhoria, a gente consegue trabalhar em conjunto. A gente não tem um orçamento padronizado, né? Então, a gente adapta para aquela realidade, com aqueles preços daquela região, da forma que a pessoa executa. E a gente faz isso. Até gestão de obra, a gente faz uma gestão remota. Tem cliente que, às vezes, não tem um time de engenharia para poder alimentar
ERPs, por exemplo, a gente tem cliente que trabalha com mais controle e não tem um time para alimentar, né, os custos e o que foi executado. Ele passa para a gente isso por meio de fotos, reuniões ali periódicas, e a gente retroalimenta o sistema. E a gente vai e mostra para ele os dados, fala, sua obra está atrasada, precisa ter esses ajustes e tudo mais. Em termos de tecnologia, quais são as tecnologias que te auxiliam a fazer esse gerenciamento, esse acompanhamento, até mesmo de forma remota? Lá, eu diria assim, hoje a inteligência artificial ajuda muito a gente, né? Facilita muitos processos, mas uma boa comunicação, ela não substitui nada, assim. Então, eu diria que você tendo uma boa comunicação, a pessoa me mandando fotos, me contando o que está acontecendo, me fazendo um vídeo, já vai me ajudar muito, porque eu já vou conseguir me situar ali na obra em si. Mas usar um bom ERP faz toda a diferença. Eu já fui uma pessoa que usei muita coisa ali no Excel, várias planilhas e tal, e ficava muito louca, assim. Então, acho que ter bons RPs, como o Mais Controle, que a gente tem vários clientes, a gente gosta muito, que fazem associação com inteligência artificial, ajuda muito. Utilizar o BIM ajuda muito a gente nesse processo, porque às vezes a gente está tendo alguma dificuldade de entender um projeto 2D, e aí a hora que a gente pega ali, faz um modelo federado, coloca todas as disciplinas, a gente entende, né, o que o projetista queria naquele momento. A gente consegue até pensar em serviços, que o Guilherme falou, a gente pode esquecer determinado serviço. No BIM, facilita, porque a gente está trazendo uma visualização. Então, quando a gente traz tudo isso em conjunto, eu acho que a gente tende a facilitar muito esse processo. E uma coisa principal, que não é nenhuma tecnologia, é a pessoa ser sincera, né? Assim, mostrar realmente, se a obra está atrasada, não tem problema, a gente vai junto resolver isso, mas a gente não pode mascarar. Se a gente mascara esses dados, obviamente o nosso resultado não vai ser real, né? Tem uma frase que é muito boa, que eu gosto, acho que pegando o gancho aí, a frase é assim, a realidade é o que ela é, e não como você gostaria que ela fosse. Então, eu acho que é muito importante a gente, né, entender a realidade e tratar a realidade. Eu acho que, a partir disso, a gente consegue tomar decisões, né, e tentar ali contornar as rotas, né? Eu acho que é difícil, assim, se hoje eu pegar uma obra ali em andamento e falar para mim que não tem nada em vermelho, eu tenho certeza que alguém tá mentindo, assim, tá mascarando alguma realidade, porque obviamente aconteceu algum desvio, né? E a gente espera que seja pequeno, mas aconteceu. E tá tudo bem, no próximo a gente vai fazer esse ajuste, mas eu trago transparência, assim, eu gosto disso. Ah, beleza, aconteceu isso, na próxima vez não vai acontecer, a gente vai tentar ajustar isso para as próximas etapas, mas tem que ter essa conversa aí bacana dos dois lados. Aí dá para atender Brasil todo, assim, como uma extensão do escritório. Não precisa estar presente fisicamente, sabe? Se a gente conseguir ter uma boa comunicação. Perfeito. Guilherme, tem mais alguma pergunta para a gente extrair aí da Roberta? Ping-pong? Vamos pro ping-pong, então? Ping-pong. Bora lá, Roberta. Então, são 3 perguntinhas rápidas para a gente fazer um ping-pong final. Primeira coisa, um erro que você não quer repetir. Um erro que eu não quero repetir. Acho que não delimitar necessariamente ali num contrato, às vezes, assim, nunca fazer um serviço sem contrato, vou resumir. Que pode ser uma coisa pode ser alguém de obra, pode ser um serviço que eu estou prestando, qualquer serviço. Nunca fazer um serviço sem contrato e sem ter certeza do escopo que está ali muito bem definido. Bom, já é, segundo podcast que eu gravo, que o erro que não quer repetir, a pessoa fala que é isso. Então, gente, realmente deve ser importante. É importante, gente, em obra, principalmente, não façam isso. Acho que o contrato serve para alinhar muitas coisas, né? Nem que você faz o contrato para não precisar usar ele, né? Mas ali tá tudo mas faça, tá? Por favor. Faça. Tá tudo alinhado, né? Uma decisão pode ser uma ferramenta, pode ser uma tecnologia, livro, método que mudou a sua rotina. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, gosto muito mesmo. Talvez com a rotina do dia a dia tenha diminuído um pouco. Mas um livro que eu gosto muito, que eu trouxe muito para minha aplicação, é o livro Desculpability, que é um livro que eu escutei num podcast sobre gestão, e é um livro que me trouxe o sentido da gente parar de dar desculpa, sabe? Hoje, dentro da Menton, a gente trabalha nisso, assim, nunca fiz, beleza, vamos achar uma solução, parar de dar desculpa, eu quero resolver isso. Então, é um livro muito bacana, e se vocês nunca não tiverem lido, recomendo a leitura. E deixar uma dica pro pessoal em 1 minuto. Tá, vamos lá. Nunca achar que orçamento e planejamento são custos, porque o investimento de ter um bom orçamento e planejamento ao longo da obra
vai te trazer inúmeros benefícios, vai te elevar para um nível superior. Então, quem já contratou orçamento e planejamento e teve um bom controle, nunca mais vai abrir mão desses itens na obra. Perfeito, Roberta. Bom, foi muito bom, muito conteúdo, muita coisa legal aí. Guilherme, gostou? Aula, né? Poxa, muito, muito bom. Parabéns aí. Obrigado pelo conteúdo, Roberta. Roberta, muito obrigada pela sua participação, obrigada por contribuir aí com a sua experiência para a gente levar mais conhecimento de alto nível para o mercado da construção. Foi um prazer ter você aqui. Espero que você tenha gostado. E como que o pessoal te encontra aí nas redes sociais para acompanhar o seu trabalho? Gente, muito obrigada aí mais uma vez aí pelo contato. Como eu sempre falo, sempre tem insight. Já vou sair daqui anotando algumas coisas para a gente melhorar aí o nosso dia a dia também. Pode me encontrar no Instagram da Mentum, @mentum.gerenciamento. Por lá a gente posta algumas dicas, posta o nosso dia a dia lá. Lá tem um link que vai direto para o nosso WhatsApp, tem nosso e-mail lá também. Então, acho que o melhor canal assim, para poder facilitar é que vocês possam nos seguir por lá. Espero que possamos ter vários parceiros aí em conjunto. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Guilherme, mais uma vez. Obrigada, Roberta. Bom, pessoal, hoje a gente viu que uma obra eficiente, ela começa muito antes do primeiro tijolo. A gente falou sobre a importância do planejamento, da comunicação entre o canteiro e o escritório, de uma gestão com método e com propósito. Quando um gestor ele tem clareza dos processos, acesso a dados, a execução com certeza flui muito melhor, os erros diminuem e os resultados aparecem. Que esse bate-papo possa inspirar vocês a repensar como vocês planejam e acompanham suas obras. E você, que nos ouviu até aqui, se gostou do episódio, siga o Mais Controle Cast, compartilhe com os colegas interessados no mercado da construção, que isso nos ajuda a levar conhecimento a ainda mais profissionais. Fiquem ligados nos próximos episódios, a gente vai ter mais convidados especiais e temas que fazem a diferença no dia a dia de quem constrói. Eu sou Laila Machado e esse foi o Mais Controle Cast. Até a próxima!